Recentemente eu decidi pegar o Resident Evil 2 clássico para analisar a RAM e bagunçar um pouco o jogo, e é isso que vamos ver hoje. Então siga meus passos e vamos nessa. Olha, eu acho que eu já não tô gostando muito dessa abertura, parece que eu vou ensinar a dançar balé aqui. Então puxa uma cadeira e senta no chão e vamos nessa. Resident Evil 2 foi lançado inicialmente em 98 para o PS1 e teve diversas versões não só para o PS1, mas também para consoles que veio a seguir, com diferenças de dificuldade e conteúdo. Embora minha vontade seja de fazer as gravações usando a versão de GameCube com os backgrounds melhorados com presença de máquina, para trazer maior qualidade ao vídeo, eu acabei usando a versão DualShock do PS1. E essa escolha acontece por vários motivos, já que é muito mais simples usar a versão de PS1 do que a de GameCube. E um deles em particular é que eu não tenho experiência com analisar a RAM do GameCube, então não vamos tornar isso mais difícil. E eu quero lembrar que eu não sou um grande fã da franquia. Embora eu tenha zerado o lado A do Leon algumas vezes, eu não tenho decorado todos os eventos do jogo, toda a trajetória, todos os mapas, enfim. Então se você é um grande fã do jogo, por favor deixe nos comentários sugestões de testes que eu poderei fazer, ok? Então vamos nessa pela segunda vez. O que eu fiz no jogo até o momento foi puxar todos os endereços na RAM relacionados ao inventário, dando total liberdade de trazer qualquer item do jogo, mudar a sua quantidade dependendo do item e sua propriedade relacionada ao espaço que ele consome no inventário. Há itens que consomem 2 blocos no inventário, então é possível fazer um item que consome 2 espaços consumir apenas um. Você pode notar que eu acabei substituindo o isqueiro por uma máquina infinita, mas eu vi que eu poderia precisar do isqueiro e coloquei ele no inventário novamente, então... É lamentável. Bom, a primeira coisa que eu notei foi como o jogo representa o valor infinito nas armas ou itens em geral. Basta armazenar 255 unidades daquele mesmo item, o que é basicamente impossível em circunstâncias normais, pois o jogo limita quantas unidades são possíveis de armazenar dependendo da arma ou item. Claro, isso acontece devido a 255 ser o valor máximo de um byte, e os devs tinham que enfiar alguma forma de deixar os itens infinitos. Outra coisa que eu notei é que é possível puxar os itens da campanha da Claire pro Leon e vice-versa. Inclusive eu encontrei essa segunda pistola. Eu não sei se isso é da Claire ou da Ada, mas independente disso, ao equipar e sair do menu, o emulador inteiro vai pro saco, o que já era de se esperar, pois esses itens não foram feitos por Leon. Outra coisa que eu fiz, que prova que eu não conheço bem o jogo, aconteceu ao colocar as 4 chaves da delegacia no meu inventário. Nesse momento eu fiquei extremamente perdido me perguntando o que diabos eu tenho que fazer, mas dando uma volta pela RPD, eu percebi que estava faltando alguma coisa, e eu chuto que seriam triggers, ou melhor, gatilhos para acontecer algumas cutscenes, já que eu estava rodando a delegacia sem pegar nada. Outra coisa que eu percebi foram itens que não existem, ou coisas como notas que não deveriam estar no inventário. E é aí que é possível fazer uma baguncinha no jogo. Fazer coisas como mover para dentro do baú ou analisar, poderia travar o emulador inteiro ou até corromper o save.